Bom, e quem passa pelas ruas de Guaxupé já pode perceber a beleza dos ipês rosas, essas árvores que deixam a nossa vida um pouco mais leve, mais colorida, a nossa rotina, né? E hoje vamos descobrir um pouco mais sobre esta árvore com a bióloga Ana Lívia Negrão. Seja bem-vinda, Ana Lívia, ao Jornal TV Sul, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Ana Lívia, para a gente começar, a florada do ipê rosa, ela acontece quando? Então, ele começa geralmente final de junho, julho, né? Ela ocorre geralmente junto com o ipê roxo e ela prolonga até os meses de outubro e novembro, tá? Mas isso, ele é um pouco variado, né? Então é muito complicado a gente falar de florada à época, porque depende das condições ambientais. Sim, sim. E em Guaxupé a gente pode perceber que o ipê rosa ele está um pouco atrasado. Ele começou a florescer agora em setembro. Por que esse? Então, na verdade, se a gente olhar as condições climáticas, né, que é que de fato interferem muito nessa floração, a gente está tendo o efeito da laninha, né, que tem um aumento aí da temperatura, um aumento da seca, né, e quando está muito frio, está muito frio, quando está muito calor, está muito calor. Isso tudo vai interferir no processo de florada, não só do ipê rosa, mas de todos os outros. Então, isso pode ter atrasado um pouco esse processo. Sim, sim. Podemos dizer então que a florada dele coincide com a temporada de chuvas, né? Agora nós estamos com esses tempos de chuvas. Então, na verdade, a florada ela termina com o início da chuva, né? Geralmente a planta, né, os ipês, eles florescem como uma estratégia de sobrevivência, né? Então eles florescem por conta da seca para que eles possam persistir no ambiente. E aí o início da temporada chuvosa faz com que essas plantas, em vez de produzir as flores, né, elas voltem a produzir as folhas. Então é uma época onde elas vão fazer bastante fotossíntese, que elas vão crescer para que no ano que vem, durante a florada, durante a seca, elas novamente possam perder essas folhas e produzir as flores de novo. E Ana Lívia, para quem cultiva uma árvore dessa na sua casa, não deve regar, né? Porque quanto mais seco, mais florida ela fica. Então, na verdade, o IP cultivado vai variar muito a questão da rega, né? Primeiro que é uma planta muito grande, então você vai ter que ter um vaso muito grande, com uma drenagem muito boa. E a rega, na verdade, é observar o solo. Se esse solo estiver seco, ela até aguenta um solo seco por um tempo, mas como ela já não vai estar, por exemplo, ela vai estar num vaso e não vai estar no solo, a rega ela tem que ser maior, né? Porque ela já não está no ambiente natural, então ela pode sofrer alguns problemas por isso. Então, rega, observa se o solo está seco, se tiver muito seco, rega. Certo. E o ipê rosa, ele não é nativo da nossa flora brasileira, ou ele é? Não. Ele é o único, inclusive, que não é nativo, né? Ele e o ipê amarelo de jardim, que é um pequenininho, né? Todos os outros são nativos. Ele é uma espécie cultivada que foi inserida no Brasil e na América do Sul, né? No geral, e no México, mas ela vem de El Salvador, ali na América Central. E para a gente encerrar, então, qual a importância dos ipês para a biodiversidade, né, e a conservação de espécies nas cidades? Então, os IPs têm alguns estudos mostrando a importância deles na recuperação da biodiversidade, né? Então, o retorno de abelhas, de pássaros, principalmente nessa época de floração, né? Eu não sei se aí dá para observar a ocorrência de papagaios, de periquitos, né? De guaxe, de diversas aves, né? Então, ele faz com que esses pássaros, né? Eles retornem para as cidades e essas espécies, né, não só do IP, do rosa, né, de várias outras, estão sendo consideradas importantes, né, nesse processo de restauração, né, da diversidade, o que auxilia também a conservar e controlar, né, a perda desses animais, que geralmente se afastam, né, da cidade por conta do desmatamento, da urbanização. Então, essas plantas auxiliam com que esses animais voltem de fato para essas cidades. Uma outra questão que eu lembrei que ele traz benefícios para a saúde, para a nossa saúde. O IP rosa, assim como o roxo, né? O roxo é o principal, a casca dele é utilizado, o lapachol,
é uma substância química, né? É uma quinona que é utilizada no tratamento do câncer. Existem comprimidos já sendo vendidos, ele é utilizado na fase da quimioterapia, mas existem outras propriedades, né, como anti-inflamatório, antimicrobiano, antihelmíntico, né, utilizado muito para verme também. Então, tanto o IP rosa quanto o IP roxo são os principais na questão química, né, na utilização como fitoterápico também. Muito obrigado, então, Ana Lívia, pela sua participação e pelos seus esclarecimentos sobre essa árvore tão bonita, né? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite.